Você como uma pessoa que foi deputado, conheceu lá os corredores do poder, né? Por que, José Genuíno, que as causas do Dom Pedro Casadei, daquelas principais, a da reforma agrária, a da escravidão, a causa indígena, por que essas causas não estão resolvidas ainda no Brasil? Olha, em primeiro lugar, eu conheci os corredores do poder. E dos corredores do poder você convive com a poesia e com o sangue. A poesia com o sangue. Eu convivi com a poesia e com o sangue, na própria carne. Convivi com a tortura pós-moderna. Você tem a tortura bárbara e a tortura pós-moderna. Eu convivi com as duas. E eu acho que o Brasil, eu tenho uma visão otimista com o país. O país, as causas de Dom Pedro Casadei, elas foram incluídas na pauta do país. Em segundo lugar, você tem um caminho processualista de lutar por essas coisas. Então, pela primeira vez na história do Brasil, você tem uma Constituição que tem a causa indígena, que tem a causa ecológica, que tem os direitos sociais como cláusula pétrea, que tem os direitos individuais que hoje estão sendo muito violados como cláusula pétrea, que criou o Sistema Único de Saúde. Você tem na Constituição uma contradição, mas está lá, entre o direito absoluto de propriedade como cláusula pétrea, convivendo com a desapropriação com o título da dívida agrária. Porque o processo político brasileiro, ele é um processo contraditório e é um processo. Então eu diria que as causas de Dom Pedro Casadei não foram derrotadas. Elas, primeiro que elas estiveram presentes na elaboração da Constituição e estão registradas lá. O que está lá sobre a criminalização da tortura, sobre o preconceito racial como crime hediondo, o que está lá como o direito à individualidade, o que está lá como o direito à saúde, o que está lá como a Constituição chama-se Constituição Cidadã, porque ela é uma Constituição de direitos. Você sabe que antes da Constituição tinha um fundo rural. O pessoal do fundo rural deixou de ser fundo rural para ganhar um salário mínimo, independente da contribuição ou não. Por isso que é correto dizer que é uma Constituição Cidadã. Então, para mim, se não fosse aquela luta de muitos Dom Pedro, aí tem tudo. Sindicalista, Dom Pedro, Sem Terra, Montag, as mulheres, que são as Margaridas, os que morreram. Não, isso não estava lá. Porque essa história é escrita com vida, com sangue, com dor, com sofrimento. E você tem relação, a história é uma relação que você tem com o carro. O carro você dirige tendo o retrovisor e o para-brisa. E você não pode ser só o para-brisa nem só o retrovisor. Tem que equilibrar os dois dialeticamente. Eu acho que as coisas não se perdem. É que o Brasil, você tem que deixar de pensar só no dia a dia e no umbigo. Você tem que ter uma visão prospectiva do futuro, calcada no passado, para transformar o passado em vida. Para mim, eu acho que a agenda social do país, o que é importante deixar claro que o país saiu da ditadura com uma agenda liberal e com uma agenda econômica, de plano econômico, de cruzado, depois veio o plano Collor, depois veio o plano real, e o país teve que sair dessa agenda para ter uma agenda de direitos sociais, que é o que está em jogo hoje no país, nós vamos universalizar direitos. Agora tem um projeto em disputa, aliás esse projeto em disputa, companheiro, eu acho que vem de antes, vem do papel ambíguo do Getúlio, vem das lutas por reforma de base do Jango, veio da luta da resistência armada na época da guerrilha, do plano rural. Quer dizer, é um processo. Então, no meu modo de entender, além do exemplo específico, heróico, de São Félix, Araguaia, você tem bandeiras que, eu não sei se não tivesse isso, elas estariam onde estão. Elas entraram na agenda do país, é uma agenda que agora tem uma vitória completa, não. Mas também não tem uma derrota. Mas também não tem uma derrota. É
é uma espécie de empate, como diz o Chico.